Para aumentar a fé assim, no outro dia, ontem, foi ontem, segunda-feira,
eu entrei na loja, encontrei uma moça, e a moça falou que ela estava assim um pouco perdida, sem lugar, né, para congregar. E ela entrou aqui na Teusel, ela gostou, ela falou, tem um irmãozinho lá que está pregando, está dando ensinamento, eu estou gostando muito dele, né, da maneira que ele ensina, que está entrando na minha cabeça, né. Eu falei, que maravilha, né? Eu reforcei, eu falei, continue, né? Conversei um bocado com ela. Então a gente fica feliz, né, irmãos? Porque essa porta não está aberta em vão, né? Aleluia. Vamos se pôr de pé, por gentileza. Glória a Deus. Vamos receber o nosso irmão Manuel com palma bem alegre para Jesus. Aleluia, Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz de Cristo. Graças a Deus. Sempre, meus amados, que a pouco iremos meditar a palavra de Deus. Estamos nesse tempo tão rico referente a servir a Deus. Como sempre tenho comentado, e a Bíblia comprova isso plenamente. Isso para nós é tudo na vida. Compreender exatamente o tempo que estamos vivendo. Glória a Deus. Referente a isso, a servir ao Senhor. Por que o tempo é rico? Porque os perseverantes, ou seja, o Espírito de Deus veio sobre os que aceitam sua palavra para permanecer. Permanecer em nós em forma de frutos. Ou bom caráter. E esse tempo nunca houve igual, nem mesmo no Antigo Testamento, o povo era tão bem beneficiado como hoje. É a integração da palavra de Deus que nos segura e nos orienta em tudo. Às vezes a gente faz a pergunta e alguns talvez não descobriram, outros talvez querem mais participar, mas nós estamos debaixo da ira de Deus ou debaixo da misericórdia? É importante saber a interpretação correta dessa época, tão importante, debaixo da ira por debaixo da misericórdia. Todos, a palavra nos mostra claramente que Ele nos tirou da ira, nos isentou da ira e agora nos integrou-se debaixo do seu acordo. Nós estamos vivendo em um acordo com Ele. A palavra misericórdia significa acordo. Misericórdia vem de duas frases. Vem de miséria para acordo. Ele pega o ex-miserável, converte a ele e passa a carregar no seu coração. A época é esta. Até na maneira de você tratar a igreja, o pregador, seja meu irmão, até a maneira de dirigir a palavra ao corpo de Cristo, que é a igreja, tem que haver o controle, a moderação bíblica, para que não atropelemos essa época tão segura, tão explicativa nessa palavra, terminar nesta área. Então, devemos alegrar constantemente, como a própria palavra mostra. Mesmo diante dos catástrofes que estão acontecendo, mas a mente, a prevenção, a mente da salvação, com a salvação, ela está sempre firmada no Senhor. É uma realidade disso. Por isso que precisamos estar sempre observando a palavra, crendo na palavra e sentindo o efeito dela, desta boa palavra. Quero dar a oportunidade à minha esposa dessa participação e daqui a pouco iremos já meditar nesta boa palavra, palavra de Deus. Aleluia.
glorificar o nome do Senhor, porque todos que entraram aqui vieram louvar, glorificar, apresentar nossas vidas, né, para Ele. Quando saímos de casa, temos um propósito, falar com Deus e falamos com Ele já lá. Mas, em todo momento, quando entramos aqui, é para glorificar e agradecer. Porque, igreja, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui. Vamos louvar o 150 em lugar aqui. Só quero toda a igreja junto, para ajudar a gente a louvar. Aleluia. Para Jesus querido, fala-me hoje sim, para com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está, pra tua voz ouvir.
outra. Então é dessa maneira. Ele diz que é para amar como a ti mesmo, o nosso próximo. E a gente muitas vezes que temos família, cada um pensa diferente. E até para nós aceitar é difícil, né? Porque o outro tem um pensamento, ele tem uma maneira de agir. E aí, como que nós estamos diante de Deus e diante desse mandamento? E temos que amar a Deus em primeiro lugar e também o nosso próximo a ti mesmo, nós mesmos. Então é para nós pedir a Ele para mostrar a vontade dele na nossa vida. Porque não é fácil a gente abrir a boca e falar, eu quero ver na hora de estar na situação, não é verdade? Cada gente tem filhos, tem netos, sabe? Cada um pensa diferente. E será que nós estamos de acordo ou qualquer coisa? Já não. Por isso o Senhor amou a todos, sem acepção de pessoas. Esse é o amor de Cristo. Ele sim, Ele amou, Ele deixou aí o exemplo. E nós estamos vivendo, como Ele ensinou. Glória a Deus, essa manhã vamos orar para que o Senhor nos abrir nossa mente e falar na sua palavra aquilo que Ele quer falar. Porque cada dia eu peço, Senhor, me muda, me transforma. É igual aquele louvor que nós louvamos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Igreja, todos os dias precisamos ser mudados, transformados, aleluia. Glorioso Deus Santo, abençoa a tua igreja, Senhor. E precisamos do teu socorro, da tua misericórdia, da tua presença, Senhor. Você não venha mudar, meu Pai, nosso maneira de pensar, de agir. Meu Pai, perdoa nossas falhas, nossas misérias, porque somos falhos sim, Pai. Estamos à tua presença, mas precisamos ser mudados, transformados a cada manhã, meu Pai, nossos pensamentos. Meu Deus, meu Pai, eu preciso do teu socorro. Meu Deus, eu preciso ser transformada, meu Pai. Eu necessito nessa manhã da tua presença, diante das tuas filhas, dos teus servos. Muda, Senhor, a tua serva, transforma. Me ajuda, Senhor, a amar meus irmãos, meu Pai. Como o Senhor diz a tua palavra. Aleluia, glória, glória a Deus Santo. Venha guardar a tua igreja na terra, Senhor. Venha guardar os teus filhos, os teus faz a tua obra. Aqueles que levam a tua palavra, Senhor, e são humilhados, são, papai amado, pisoteados, são cuspidos, Senhor. Quantos é por Deus, Senhor, sendo humilhado? Meu Pai, não leva a tua palavra e não são aceitos, mas o Senhor tem poder para cobrir, para colocar tuas mãos tão poderosas, dá livramento dos missionários, Senhor, que entra nos cárceres. Meu Pai, aqueles que olham escondidos ao Senhor, sobe a você, vai encontrar eles, Senhor amado, ajuda na sua jornada, na sua caminhada, a tua igreja na terra. Guarda o seu servo, guarda a tua serva, Senhor, os colaboradores da tua igreja. Venha ter misericórdia de nós, Senhor, em nossas mãos. E dá um grande livramento, meu Pai, a nossa nação brasileira. Dá um grande livramento, Pai amado, abençoa o Brasil. Coloca as tuas mãos santas sobre as autoridades. Dá sabedoria a eles, Senhor, para guiar a nação, meu Pai. Eu te apresento todas as ações da terra. Eu te apresento, Senhor, a nação de Israel. Que haja paz, Senhor, venha sobre a tua igreja, venha sobre os teus servos, que só acima, meu Pai amado. Guiando os teus filhos, a tua palavra seja, Papai amado, agraciada, meu Pai, que nós venhamos abrir nossa mente, nosso coração, que nós venhamos, Senhor, receber, meu Pai, aquilo que o Senhor tem falado, tem conosco. Usa o teu servo nessa manhã, meu Pai, na tua gloriosa palavra, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Glória a Deus. Já vamos meditar na palavra. Nós recebemos um comentário na outra sexta-feira, o motivo da igreja ainda não foi relatado. Quem se lembra? Porque o calendário de Deus ainda não se
está chegando a 7 dias, que é 7.000 anos, mas é 7 dias somente. Um ano de Deus quanto? Um dia de Deus é quantos anos? E nós tivemos esse comentário, porque isso é muito edificante, alguém dizer assim, olha, eu ouço desde que criança, eu estou velho e Jesus não veio. Pedro fala sobre a pessoa não ignorar a caridade de Deus. Agora nós temos uma informação aproximada, não temos? Que o mundo está chegando à 7ª semana de Daniel, que é os 7 dias de Deus, que, como até nós estávamos comentando, as irmãs falam, mas preciso que analisemos bem, porque tem coisas que parecem ser complexas, mas não é. É a realidade da palavra do Senhor, nosso Deus. E é o que o cristão deve mais estar atento, o processo do quê? Da salvação. Ela tem as revelações pessoais, dando a cada um a sua edificação. Vamos aqui ler a palavra de Deus, aqui no capítulo 1 do livro dos Colossenses, versículos 20. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Os Colossenses, capítulo 1. Vamos, essa meditação da boa palavra de Deus, que é para nosso eleito espiritual, em virtude também em conhecimento, nessa boa palavra, a palavra do Senhor nosso Deus. As igrejas de Paulo dirigia, elas tinham muita dificuldade para compreender devido à mistura da lei com a graça, já naquela época. E aqui ele estava referindo quem é Cristo, o Senhor da glória, e o seu potencial. Aos Colossenses, capítulo 1, diz aqui a palavra de Deus. Em contrário, vamos ler o versículo 19 também. Ele sabe pelo versículo 9. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Diz aqui a palavra de Deus. E que, havendo por ele feito todas as coisas tendo ele feito por ele, pelo seu sangue, diz aqui a palavra, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo todas as coisas que estão no céu e na terra e no mar e também nos céus. Diz aqui a palavra de Deus. Pode sentar que nós oramos. Vamos meditar. Então nós estamos caminhando para esse período da conquista. A conquista do quê? De Cristo, o Senhor. Por que Paulo está referindo isso? Com base nas Escrituras Sagradas e uma boa orientação para todos nós. Porque a doutrina, ela só tem uma finalidade. Não é cada um tem uma maneira de pregar. Todos podem usar a expressão diferente, mas o sentido é o mesmo. A intenção é a mesma. E a palavra está referindo, foi do agrado de Deus que habitasse em Cristo toda a plenitude da divindade, aquilo que é divino. E por ele reconciliasse todas as coisas, tanto as que são na terra, quanto as que são, ou seja, as que são nos céus, quanto as que são na terra. Nós vemos duas batalhas perdidas através de 2 líderes. E tudo isso causou total destruição, devastação. A primeira batalha que foi perdida, a guerra que foi perdida, foi o ministério do querubim. Ele exaltou-se até se corromper. Nós já tivemos um comentário que os pecados não são iguais, são?
Existe pecado pequeno e pecado grande ou todos são iguais? Tem diferença. Todos iguais. Pecadinho. Vamos participando, é importante, não é? Não tem pecadinho e pecadão. Todos são iguais. Menos o da blasfêmia. Leva para o inferno. Por quê? Palavra de Senhor. Estamos comentando. Porque é só palavra de julgamento. Por que tem divisão os pecados? Hã? Por que tem divisão? Um é iniquidade, outro é abominação, outro é lascívia. Todo pecado é iniquidade. Só que existe a iniquidade e ela se resolve na hora. E existe a iniquidade vil. Que é a morte. Hã? A iniquidade vil, que é a alimentação daquilo que prejudica a pessoa, que é o pecado. Então o pecado ele tem 3 instâncias. Eu estou fazendo essa tradução sobre o ministério de Cristo. É o que Paulo falou lá, né? Que há pecado que eu digo que não ore. João fala disso. É o rebatismo, é a pessoa que prega por propósito, rebatismo. Está compreendendo? Porque Jesus morreu uma vez e quando ele ressuscitou, ele matou a morte, então ele não pode mais morrer. Glória a Deus. Aí então o rebatismo leva 2 mortes a Cristo, é impossível acontecer. Quem faz por inocência, até Deus perdoa. Mas a pessoa que faz por competição, por tradição religiosa, receberá o mais duro juízo, diz a palavra de Deus. Por causa desse pecado, que é impossível voltar à reconciliação. É isso que nós estamos referindo. Então, esse pecado, você está compreendendo como os pecados crescem, como eles são tão grandes e outros não. Mas o que nós estamos referindo é o pecado que trouxe destruição nos céus e destruição na terra. Primeiro pecado que trouxe destruição foi o pecado cometido pelo querubim. Esse pecado não é um pecadinho que tornou um pecado grande, ele tornou-se porque ele alimentou. Mas é bom que aprendamos bem a colocar a palavra dentro do quê? Dentro da justiça de Deus. A justiça. Veja bem, analise bem. Por qual motivo Ananias e Safira morreram? Que mentiu, né? Mentiu. 105 diabos. Porque quem sabe? Porque não se arrependeram, porque mente todos mentem. Agora, Porque o pecado foi grande. Cometeu um pecado menor, teve chance, não se arrependeu e consumou e foi a morte. Então eles morreram, não foi porque mentiram. Foi por motivo de não se arrepender, como as suas comentam. Foi premeditado ainda, né? Foi premeditado, mas teve chance. Pedro não chegou a dizer para eles, dizendo: olha, morra. Vocês mentiram, morra. O Espírito Santo revelou a vocês, mentiram, vão morrer, estão mortos. Não. Primeiro Pedro usou uma afirmativa. Ele queria ouvir uma afirmativa. O pecado pequeno poderia ser eliminado, ou então o pecado pequeno poderia crescer mais. Estão compreendendo? Não? Quando eu vi alguém dizer não existe pecadinho, pecadão, é uma desorientação demais. É fora do conceito bíblico. Lá em Mateus 23, verso 24, o Senhor da Glória diz que existe pecado do tamanho de um ciclo. E existe pecado do tamanho de um camelo. Uma palavra metafórica para definir pecado pequeno e pecado grande. Senão nós não sabemos nem fazer um julgamento dentro da Bíblia, a palavra de Deus. E não é importante. Então a palavra trouxe, ou seja, o mundo, os céus e a terra, trouxe a destruição. Mas por causa da quebra de regras por um líder lá no céu. Aquele líder foi o querubim. No capítulo 28 de Ezequiel,
lá no versículo 14, e o Senhor disse a ele, segundo ouvimos dizer para nós, 28 de Ezequiel, esse foi o primeiro pecado que houve na terra. Capítulo 28, diretamente do versículo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e que estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isso, iniquidade vil. Não é só iniquidade vil. Depois nós vemos o contexto da iniquidade vil na palavra. Ele era um privilegiado, então. Ele era para fazer o quê? A irmã leu partilhar dele. Ele estava estava na glória. Vamos analisar assim. Não era o jardim que Adão habitou. Era o jardim que é semelhante à Nova Jerusalém, que há de vir, porque ela será restaurada e será iluminada com a glória de Deus. Aonde também o querubim estava habitando, não existia sol. Existia a plena glória de Deus. Só que ele recebeu uma incumbência de proteger. Proteger o quê, irmão? Deus fala alguma coisa desnecessária? Não. Então, se proteger, quando nós vamos olhar sobre a declaração da existência de Deus, a palavra diz que quando a luz brilhava no recinto adequado por Deus, os abismos compassavam ao derredor. Os abismos estão no capítulo 8 de Provérbios, mesmo, versículo 26 e 27. Quando os abismos compassavam, mas já existia a sabedoria de Deus, e atribuíram até mesmo ao querubim, porém não tratando ele como robô, mas como um ser de raciocínio. Aí Deus disse: olha, te coloquei para proteger. Proteger do que, irmão? Proteger daquilo que haveria para atingir ele, soberba. Para se proteger. Exatamente, para se proteger daquele pecado em terceira instância. Aquele pecado em terceira instância, foi que levou o querubim a se corromper de tal maneira que não houve lugar para acordo, mas senão para uma grande guerra. E no livro de Ezequiel, porque é bom você pregar a palavra de Deus em parceria com quem? A palavra que pregamos é a mesma palavra que os anjos pregam, né? E devemos ter muito cuidado para não expressar palavras diante das pessoas, diante de Deus principalmente, palavras que os anjos não se atrevem a usar. Olha o outro pecado grande. Palavras que vamos analisar. Os anjos amaldiçoam o diabo? Porque a expressão do ministério é sistemática. Expulsai. Mais nada. Anjos mandam Jesus queimar o diabo? Não, nem o Batista falou que Jesus futuramente queimaria. Ele queimaria, ele estava dando ordem, ele estava recebendo ordem. Executar ordem é uma coisa, e dar ordem é outra. Quando estamos expulsando os demônios, estamos acatando as ordens de Cristo. Quando estamos determinando da maneira que Jesus deve fazer com os demônios, estamos dando ordem a Jesus. Aí está a soberba. Pecado tão grave que leva para o juízo. A Bíblia diz: se não se arrepender. Agora analisemos sobre a origem dos pecados. Mas, porém, o plano de Deus é de criar tudo dele, permanecer tudo novo.
que lemos aqui. Quando o querubim deu ação para o mal estava onde? O mal estava no abismo. Onde está o mal hoje? Ele está no abismo. Por que na Nova Jerusalém não entrará coisa alguma que contamine, nem cometa iniquidade? E no céu entrou algo que cometeu iniquidade. Na terra, no jardim do Éden, também entrou o processo de referente à iniquidade. E a Nova Jerusalém não irá entrar, não irá, devido o mal ser lançado no lago de fogo. Ele não volta mais. Porém, hoje, nos dias que estamos vivendo, é necessário aprender a palavra com respeito a nossos. Depois que houve aquela soberba, houve guerra. Não sei se a irmã Reina Lúcia quer ler para nós, lá no livro de Isaías, de Ezequiel 31, versículo 16. Houve um movimento no universo, houve a destruição nos céus, houve também na terra. Realmente, então, a conquista de Jesus, o que lemos aqui, irmãos, é um ministério de conquista. Ezequiel 31, verso 16. Ao som da sua orquestra fiz gemer nações. Quando vi descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as águas do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem águas, se consolavam na terra mais baixa. Terra mais baixa. Agora, se nós olharmos bem, essa conquista aqui que tem com os Colossenses 1, versículos 19 e 20, todas as coisas reconciliadas, mas no capítulo 4 de Efésios, versículo 8, 9, diz a palavra que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, aonde estava o Éden separado do grande abismo. Quando Elias foi arrebatado também, Enoque, eles marcaram presença nos céus, mas foram enviados para baixo, porque aquela guerra no céu foi tão terrível que o paraíso desceu. E lá embaixo, Deus fez uma separação entre o Hades e o grande abismo. Tanto é que o rico via Lázaro consolado, porque onde Lázaro estava tinha luz. Glória a Deus! Aonde os salvos estão, tem luz. E quem está no escuro é fácil de ver quem está no claro. Como nós sabemos disso na prática. Mas quando Cristo morreu, Ele conquistou a parte do paraíso, Ele desceu às partes mais baixas da terra. Depois levou o paraíso para o local que ele está hoje, na terceira glória. Mas o que levou a essa catástrofe foi o pecado em terceira instância. Sabe o que é? O pecado, ele começa pequeno. É uma raizinha que nasce. Se a pessoa se interessa por aquele mal contrário, então aquela raizinha vai criando mais força. Está compreendendo? E se a pessoa começa a alimentar, então aquele pecado se torna um pecado de terceira instância, soberba da vida. Todos os pecados levam a pessoa nessa posição. E o que vemos? Vemos que quando Jesus ressuscitou, ele conquistou aquela parte do paraíso. E vou para a terceira glória. O querubim achava que ele era igual a Deus. Por isso nós temos que ter a sensibilidade de falar com pessoas no conselho. Conselho. Aí você observa, a pessoa aceitou o conselho, eliminou o pecado. Não aceitou
aceitou o conselho, chame 2 ou 3 pessoas. Aceitou-se a correção, eliminou o pecado, não se tornou tão grande. Se não, chama a igreja. Aceitou o conselho da igreja, então o pecado foi eliminado, ele não chegou à derrota. Mas se não aceitar o terceiro conselho, compreender que não é o primeiro, é o terceiro, quem já leu? Aleluia, glória a Deus. Não leu ainda? Está aqui em Mateus 18, 15, 16, 17. Está aqui mesmo. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele só. E fale com ele. Se ele te ouvir, não conte para ninguém. Elimina ali o assunto ali, cancela ali, não tem mais, é perdão e acabou. Isso. Se não, chame 2 ou 3 testemunhas. Se ele, isso, compreenderam? O trabalhar da justiça de Deus. Mas se não atender, ele é levado aonde? Conhecimento de quem? E uma igreja doutrinada, igreja disciplinada. Testemunho em tudo, né? Exatamente. Quando um membro concorda com a atitude de uma pessoa que se arrependeu pelo terceiro conselho, promovido por qual grupo? A igreja. Aí toda a igreja perdoa e não deve haver murmúrio. Mas silêncio. Perdoou, silenciou. Não comente mais. Isso chama doutrina, disciplina, testemunho que salva. Importante a palavra de Deus. Mas se não ouvir a igreja, qual é a atitude? Aí ele é considerado como um obstinado. Ele é inclinado a não ouvir conselho de ninguém. Aí ele fica suspenso até o momento. Deus é tão bom, a graça é tão longânima, e ele fica suspenso até quando? Pode ser até 1 hora, até 10 anos. Vai depender do momento que a pessoa se arrepende. Fiquem abertos. Fiquem abertos para eles se arrependerem. Exatamente, essa é a meta de tratar assuntos, irmãos, com o pecado, usando a justiça de Deus. Não é pecadinho, pecadão e pai. Aí você está totalmente desorientado sobre as informações da justiça de nosso Deus. Louvado o nome dele. Por isso que é bom você ter uma doutrina que não salva, mas concebe os salvos. A salvação vem antes da... A salvação é o primeiro plano de Deus, irmãos. Não vê a pregação de João Batista, as primeiras palavras que ele usou, não sei se alguém se lembra, mas se não se lembra, as primeiras palavras que ele usou foi arrependei-vos. Primeiro. Para Jesus também a primeira palavra foi confirmando, como disse, arrependei-vos. E a última palavra que Jesus deu foi perdoar. Eita, Deus maravilhoso, lá na cruz. Pode bater palmas. Aleluia. Aí os apóstolos Pedro também com o povo lá, arrependeram. Pedro, edificador da igreja primitiva, usou a expressão respeitosamente ensinada por Deus, arrependei-vos. Ele foi conversar com o povo lá, você matou o mestre lá, tudo. Arrependa. Né? Exatamente. Arrependa para que aproveite o tempo do refrigério. Aleluia. É boa palavra. Sempre não podemos classificar pecadinho, pecadão. Vamos ver esses resultados relacionados ao que estamos falando. No capítulo 14 do livro do profeta Isaías. O que está referindo a Isaías capítulo 14, versículos 11 e 12. A palavra de Deus que nos traz a graduação por qual motivo que houve a destruição dos céus foi causado pelo pecado de terceira instância. É uma realidade na palavra de Deus. Encontrou, irmão? Pode ler. Capítulo 14, versículo 11 e 12.
casamento, irmãos, é o verdadeiro culto de cura divina. Sabia disso? É uma realidade nessa palavra. Pode ler, irmãos. 14, 11 e 12. No livro do profeta Isaías. Pode ver que não havia briga entre profetas, discussões entre os profetas de Deus, porque todos tinham a mesma visão. Pode ler. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, e Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lagos do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse o contexto de Ezequiel 28, verso 14, para se ver. Então, o pecado da soberba está em terceira instância e ele entra nesse processo de inclinação ao mal e se encontrar mais poderoso do que se achar, mais poderoso do que Deus. Porque vocês estão compreendendo que existe pecado pequeno e pecado grande. É uma realidade nessa palavra. Ele disse: já foi derrubado, com até os sons, até os instrumentos que tu louvavas a Deus foram contaminados por meio da tua soberba. A soberba é, vocês já leram que a soberba é o pecado primeiro, segundo, terceiro? Dê uma olhada, irmão, Vilma, aí em 1 Pedro, 1 João 2, 15 e 16. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória. Então é muito importante nós termos essa instrução plena. Quando nós erramos, também nós sabemos que não estamos cometendo o pecado de soberba. E se cometer também, agora já estamos orientados que cometemos. E estamos destituídos da glória, porque não há mais senso para a reconciliação. Pode ler, irmão. Primeira Epístola de João. Capítulo 2, versículos, pode ser o 15 ou 16. O 14 também fala sobre a nossa essência. Eu vos escrevi, Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Já venceste o maligno. O maligno não sai com campanha de 3, 4, 20 dias. Campanha sai quando você aceita a palavra, o maligno sai quando aceita a palavra e crê nela. Venceu. Sim. Não haveis no mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, É o primeiro. Segundo. E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Terceiro. Compreendeu? O mundo passa, não é? O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso. Então, veja bem. Que faz a vontade de Deus, todo o tempo de lutas, problemas de vida do ser humano, mas permanece para sempre. Aí João expressou que esta voz, porque a palavra de Deus estava neles, já venceste o maligno.
A palavra de Deus está em todo o servo de Deus e já são vitoriosos, porque está isento não isento de pecar, mas isento de consumar pecado. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Primeiro, segundo, terceiro. Terceiro não é? Exatamente. E com esse pecado é que o mundo está da maneira que está, indo de mal para pior, porém, os que guardam a palavra de Deus estão sentindo a firmeza espiritual. Pode sofrer danos materiais, como o nosso creu, mas a segurança da salvação é indispensável para que os que há neles crê nesta palavra. Agora analisemos bem. Qual o pecado que derrubou o querubim? Soberba. Foi primeira ou foi terceira instância? A irmã leu os comentários. Naquela época não tinha nações, mas ele já estava traçando o projeto. Eu ficarei aqui no trono de Deus, e daqui no trono de Deus eu vou governar lá longe. A palavra mais traduzida, mais fácil de se compreender. Eu ficarei aqui no trono de Deus, e daqui as minhas ilusões, as minhas ilusões, elas vão debilitar. Se debilitar é enfraquecer. Tudo que é pensado no teu coração, num pensamento positivo, mas era negativo, porque debilitava as nações, enfraquecia as nações, que ainda não tinha. Lá dos lados do norte. Olha que a revelação, ela é científica, ela é profética e ela é também geográfica. Agora nós vemos nos mares, nós tivemos um pouco de comentário na outra sexta-feira sobre o período de Gog e Magog. Não foi isso? Não sei se vocês não lembram, quando terminar o milênio, haverá uma última guerra mundial, onde Deus vai pelejar com o povo, com os poderes dos céus, com o fogo do céu, fogo e enxofre. O enxofre não transmite labareda tão forte, mas o aquecimento é incomparável. Vem tudo de lá. Então, nós somos profetas de Deus, e Deus fala com seus profetas. Numa época, Jeremias estava numa posição lá com Deus, como de sempre. Aí Deus falou com o profeta: olha para o norte. Acho que André fez essa ilustração aqui. Profeta educado, disciplinado, bem informado sobre a palavra de Deus. Ele estava em Israel. Que posição ele estava? Ele poderia estar nessa posição, poderia estar nessa posição, ou naquela posição, ou voltando lá para trás. Só que naquele momento, Deus mandou ele olhar para o norte. Ele não simplesmente fez isso assim, não, ele posicionou geograficamente. Por isso que nós temos base de pregar o Evangelho devido à história real por trás da palavra. Então, o que ele fez? Ele virou a frente para o leste, para o oriente, fez isso. Eles eram disciplinados, por isso que quando Deus falou com Jonas, Jonas creu que era Deus e se recuperou rápido, porque são disciplinados e humildes, e têm domínio próprio. Aí ele estendeu os braços, assim, com a frente para o leste. Aí Deus perguntou: o que você está vendo? Ele disse: estou vendo uma panela fervendo sobre cuja face está para o lado norte. Aí o Senhor disse: olha, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Hoje nós vemos essa questão global, unificação de moeda, todo mundo dentro da imagem hoje da TV, porque ninguém escapa hoje, as câmeras estão captando todos, mas não é para o benefício, é para tirar vantagens sobre os mais fracos. E causar polêmica entre eles também. Agora, onde é o norte e o oriente de Jerusalém? Quem sabe? É o centro da Rússia.
é o centro dos inimigos de Deus. Não vê o que está acontecendo hoje? Nessa época, nós estávamos vendo que até o fim de dezembro, antes, o pessoal do Irã tem que desocupar, e está sabendo? Não, porque a água zerou. Mas todos aqueles que vão contra Israel sofrerão maldições terríveis. Eu estava comentando, até com a minha esposa, ela comigo, como pode um chefe quebrar aliança com Israel para trazer a maior desgraça para o Brasil através da natureza e do ser humano, irmãos? Então nós estamos nesse perigo. Nós não estamos na parte material. Está aí o catástrofe, primeiro furacão que houve no Brasil. Mas por quê? Talvez alguém não saiba por quê. Por quebra de aliança com Israel. É importante você analisar as coisas como se der. Nós vamos analisando essa derrota que houve. Então o querubim foi derrubado por causa do quê? Soberba. Deus nos convida para a paz. Ele nunca nos convida para decretar guerra contra nós. Sim ou não? Sim. Então nós temos paz. Nós somos exortados por Deus a procurar e conviver a paz. Ele transmite a paz. Quando ele ressuscitou, ele disse: olha, paz seja convosco. Lá em Marcos 9:50, ele diz: olha, tende sal uns com os outros e paz entre vós. É o que ele convida. Mas o adversário declara guerra. E ele tem uma estratégia terrível. Somente os vitoriosos vencem. O mesmo demônio tentou Adão lá no jardim do Éden. Adão, porque foi ele que aceitou que não deveria aceitar o oferecimento do fruto da árvore da ciência. Mas ele foi acometido, não foi pelo primeiro pecado, não, que tornou o pecado grande, não. Não teve chance de recuar. Primeiro a mulher viu que a árvore era boa. Terceiro, ela sentiu que era boa para dar entendimento. Ela sentiu o desejo de comer. Até então aí, o pecado poderia ser eliminado. Mas depois ela tomou e comeu. Aí entrou na soberba. O tentador é o mesmo. Quando a irmã deu, o Senhor disse: eu coloquei-o para proteger. Depois em Isaías capítulo 11, 12, 13, diz a palavra de Deus que ele promoveu a missão, querendo ser igual a Deus. O que é que a serpente disse a Eva? Vós sereis igual a Deus. O que é que hoje está acontecendo? Não, essa aceitação de Jesus está faltando alguma coisa, você tem que fazer mais um sacrifício. E a maior parte das pessoas crê nisso. É outro perigo que está ocorrendo agora. Não tenha outro sacrifício que agora feito de Jesus, o único é confiar. Não tome o coração. Creia em Deus, creia também em mim. E é o suficiente, mas hoje a gente tem muitas pessoas, infelizmente a pessoa diz que Deus falou. Não, Deus sabe que se você comer, você será igual a mim. Hoje também muitos são assim. Não, sua bênção não está completa, não. A morte de Jesus não é o suficiente, não. Você tem que fazer um sacrifício a mais. Uma pessoa ligou dizendo: olha, vem aqui fazer 3 dias para expulsar o demônio. O demônio sai na hora com a palavra, irmão. Preste atenção. Você está precisando ser livre da opressão hoje, ainda vai esperar, ainda vai determinar a maneira que Deus vai trabalhar, sendo que quem determina é Ele. E Ele já determinou através da sua palavra. Agora, o que vemos hoje, ver o Espírito de Deus sobre nós, apontando quem? Aquele que foi tentado pelos mesmos demônios.
Foi 3 líderes, foram tentados com as mesmas palavras, as mesmas ilusões, pelos mesmos demônios. Chega Jesus lá no deserto e o demônio diz: olha, eu estou duvidoso, eu não sei se você é filho de Deus, eu quero uma prova. Pois é, uma prova. Foi assim ou não foi? Exatamente. Depois ele já venceu a primeira, ele venceu, né? Agora você vai transformar essas pedras em pães, que é: tu és o filho de Deus, eu quero essa prova. É pedir outra prova. Suba aqui e dança lá embaixo. Aí ele usou a Bíblia invertida. A Bíblia invertida é feitiçaria. Ele usou o Salmo 91 invertido, não foi? Usou, mas invertido. A Bíblia invertida, como eu estou falando, é inversão de valores. Por fim, aí ele tentou mais uma vez. Olhe bem, eu tenho tudo isso aqui para te dar, olha. Tudo. Todos os reinos do mundo, porque a mim foi entregue. Quem entregou os reinos do mundo para o diabo? Adão. Porque o pecado vazou. Está compreendendo? Assim como os céus também houve guerra, lá no capítulo 12 do Apocalipse, versículo 7, diz que houve guerra no céu, porque a soberba ali resistiu a Deus até o momento. Aí ele disse: olha, tudo me dá, agora Adão pecou, eu posso bagunçar à vontade. Analise bem, aonde Jesus estava? Dentro da glória ou lá no deserto? Onde o querubim pecou? Estava na glória ou no deserto? Na glória. E Adão estava no paraíso ou não? A glória também. Então os dois líderes perderam a batalha na glória e o nosso líder eterno ganhou a batalha no deserto. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificamos a Deus. Glorificamos a Deus porque temos essas boas informações de vitória segura. E então aí veio Jesus, cada momento ele vem conquistando. A época do milênio, ele conquistará o paraíso que foi perdido em Adão. E depois do milênio, aparecerá a Nova Jerusalém, que é a conquista da cidade, que foi perdida através do ministério do querubim. Mas nós estamos seguros nessa palavra. Não sei se vocês estão compreendendo a nossa segurança, a nossa felicidade. Por isso que a palavra nos diz que Jesus, em tudo, ele foi tentado, mas sem pecado nenhum. Não vou prolongar mais, porque é importante o horário também, mas tem dúvidas sobre o trabalhar de Deus, que não é aquela questão: Jesus vai para a igreja, ele foi embora, tudo acabou. Não, ele vai conquistando, irmãos. De tempo em tempo, ele conquista uma parte, até chegar à conquista do reino, da glória, que foi perdido em parte pelo querubim. E lá nos céus tem manchas, porque o pecado esteve lá. A terra está manchada, porque o pecado também está presente, devido ao líder que fracassou. Não é isso? Por isso, quando o líder fracassa, aí hoje é mais alicerçado. Quando o líder fracassa, se a pessoa tem a graça do Espírito Santo, não vai acompanhar o líder. Ele está ligado a um líder que jamais fracassará, que é o Senhor da glória. Deus continua abençoando. Deus especial.